Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Muito boa tarde. Quero agradecer o convite de participar desse webinário nessa tarde, falar um pouco da nossa experiência, principalmente atuando no Brasil por muitos anos na área de patologia das construções, diagnóstico, manutenções. O desafio que me foi dado é falar um pouco sobre erros comuns em obras de construção, o diagnóstico e as boas práticas. Me chamo Neuza Mota, sou engenheira civil, tenho uma formação de pós-graduação na área de perícia e avaliações de imóveis e atuei na área por muitos anos e continuo atuando na área de geotecnia, onde eu tenho toda a minha formação de mestrado e doutoramento, e um pouco na área também de hidrotérmica, onde eu fiz um pós-doutoramento na Universidade do Porto. Trocando um pouco esse desafio, eu substituí somente as palavras, mas continua sendo o mesmo foco, falar de patologia das construções, que são também decorrente de erros na construção, em obras, né? Às vezes a obra já se inicia com erros. E falar do diagnóstico e por que não falar da manutenção, porque muitas das nossas patologias, elas decorrem de falta ou falha ou ausência total de manutenção. É o que eu proponho falar um pouco hoje, nesse tempinho que vamos estar aqui partilhando conhecimentos. Inicialmente, eu gosto sempre de trazer algumas imagens sobre os edifícios, né? O edifício, como nós, ele é um corpo vivo. No edifício, há uma circulação, e essa circulação é vida. A estrutura é equilíbrio, e revestimento é beleza. Assim como no corpo humano, que nós temos as estruturas, os músculos, a pele como revestimento, também os nossos edifícios funcionam de formas similares. São sistemas funcionais que nós temos na edificação, com vários sistemas, desde sistemas de infraestrutura, fundações, caves, sistemas de instalações, que são as instalações elétricas, hidrossanitárias, o revestimento, toda a parte externa da edificação, que de uma certa forma estão suscetíveis, como nós podemos ver nessa imagem, a vários agentes externos, luz, calor, chuva. Precisamos pensar no conforto acústico, no conforto térmico, né? E para isso trabalhamos também a questão dos nossos revestimentos externos. E vejam, as estruturas, sejam elas metálicas, sejam elas de betão, são elementos que são suscetíveis também a questões externas. As instalações como água limpa, esgotos, a parte elétrica, todas essas infraestruturas fazem parte de um corpo chamado edifício. E é sobre isso que nós queremos trazer para vocês uma abordagem que a gente começa a pensar na edificação como um todo e entende o que seria a patologia das construções.
Na verdade, como está mostrado nessa slide, patologia vem da palavra patos, que quer dizer doença. Logos é o estudo. Então, quando nós nos propomos a falar de patologia das construções, nós estamos estudando as doenças das nossas edificações. E é importante entendermos que a ciência que nós estudamos enquanto patologia das construções está relacionada com degradação das edificações, problemas construtivos, quais são suas causas, quais são as origens, como nós podemos tratar de forma terapêutica ou até fazendo intervenções, né, diretas, corretivas nessas edificações. Então, eu sempre gosto de pensar o edifício no tripé, e hoje eu já coloco mais uma perninha. O tripé seria, eu penso no edifício, eu preciso que ele tenha estabilidade estrutural, que ele seja funcional, que ele tenha uma estética agradável. E também, hoje em dia, poderemos acrescentar mais uma perninha, que seria a questão da sustentabilidade. Na minha apresentação, eu vou focar nos 3 principais eixos: estrutura, funcionalidade e estética. Vejam, aqui eu trago algumas imagens que nos assombram um pouco, corrosão de armadura. Essa imagem foi obtida numa inspeção de um edifício em pleno funcionamento, onde as pessoas habitam, onde você tem nas fachadas externas situações acentuadas de corrosão de armadura, sejam internamente, sejam externamente, corrosão em lajes, né, que também é muito comum quando os edifícios já estão num processo avançado de degradação, situações em que você já não tem mais nem armadura nos elementos estruturais devido ao avanço dessa corrosão. Então, essa manifestação patológica específica que afeta as estruturas de betão, e leva a um processo agressivo de corrosão que ocorre nos estribos, fissuras e barras ao longo da armação, geralmente são causadas, né, por porosidade do betão, existência de fissuras ou deficiência de recobrimento. A parte oxidada, em geral, quando esse processo se inicia, ela chega a aumentar, né, de volume 8 vezes. É por isso que, a partir do momento que se inicia o processo de corrosão, há uma fissuração no betão de tal forma que os elementos estruturais começam a fissurar, desplacar e muitas vezes chegar naquele estado de eliminação total da armadura. Esse é um dos casos clássicos, né, de edificações em que você não tem intervenção ao longo da vida útil, são as corrosões causadas, em que a causa é uma reação por carbonatação, onde você tem, muitas vezes, pela presença de poros no betão, você tem a entrada do CO2 que vira carbonato porque ela ela se faz uma reação química em presença de umidade, e esse CO2 vai gerar essa reação que nós chamamos de carbonatação, né? E essa reação leva à perda, muitas vezes, de seção, corrosão acentuada, que usamos, às vezes, até uma fenolftaleína para avaliação de pH do betão, para entender se esse mecanismo de reação de carbonatação aconteceu nessas armaduras existentes no interior do betão. Então, veja, o processo de deterioração, quando nós pensamos em termos de vida útil de uma corrosão de armadura, ao longo do tempo, passa por 2 fases principais. A iniciação, quando o processo se inicia internamente dentro da estrutura de betão e que você, às vezes, não detecta. Por quê? Porque é um processo lento. Depois de um certo tempo, nós começamos a detectar quando nós percebemos que há uma propagação, início de manchas, fissuração, desplacamento, e isso é um processo químico que acontece nos elementos estruturais. Então, nesse período de iniciação, há uma penetração desses agentes externos, né, a despassivação das armaduras e os danos começam a ser perceptíveis, até o momento que a propagação se acelera, e aí a descamação do betão, perda de recobrimento e perda da capacidade portante. E isso leva a risco
na nossa estrutura enquanto estabilidade estrutural. Esse processo aqui, essa figura mostra de forma muito interessante, porque nos mostra que nós temos um mínimo de projeto que é aceitável até que haja a despassivação, ou seja, a minha expectativa é que eu trabalhe na manutenção das minhas estruturas com relação à deterioração por carbonatação, nesse trecho mínimo de projeto, em que ainda não se avançou, né, manchas, fissuras de desplacamento, ou não chegue de forma nenhuma no mínimo de ruptura, que seria a redução de seção ou perda de aderência dessas barras e desses elementos que compõem o betão armado. A corrosão de armadura por carbonatação, então, precisa ser diagnosticada, e geralmente é muito comum que nós fazemos o diagnóstico através de identificação dessas fissuras, como se deu essa despassivação, se mede o pH do betão, que acontece com a diminuição do pH, despassivação, e aí se faz um diagnóstico em relação a esse fenômeno que é químico. Depois pode-se também pensar no prognóstico, né? Quando você começa a ter redução de pH, despassivação, você já tem esse processo avançado e já se pensa como pode corrigir, né? Sempre quando a gente fala da patologia, nós falamos da patologia do nexo de causalidade, ou seja, eu quero entender qual o mecanismo daquela doença, daquela patologia, nesse caso específico do betão, e mais à frente eu preciso da correção. Como eu vou corrigir? Então, as alternativas para correção são remoção do betão, reparação superficial, o reforço, muitas vezes, com a armadura extra, porque eu tenho perdas de seção, realcalinização do betão ou uma proteção superficial desse betão. Vejam que também nós podemos ter ataque nas nossas estruturas de betão, que seria outro mecanismo que levaria à corrosão de armadura, que seria o ataque por cloretos. O ataque por cloretos também leva à degradação, à despassivação e à perda de seção de armadura. Então, aqui eu mostro para vocês que também é possível, numa situação dessa de corrosão, se fazer um diagnóstico, um prognóstico e propor medidas de correção. Partindo para alguns tipos de recuperação também, quando a gente pensa na proteção física da armadura, aqui a gente tem até uma figura interessante, que é o anodo de sacrifício, que é uma forma preventiva de você buscar ter um prolongamento da vida útil desses elementos estruturais. E aí se parte para galvanização, resina epóxi, inibidores, são mecanismos de proteção que nós podemos utilizar em geral nos processos de recuperação dessas estruturas. Vejam, eu sempre vou partir do meu da minha doença, de entender o nexo causal, chegar num bom diagnóstico para que a gente tenha uma boa cura, ou seja, um bom tratamento das doenças das edificações. É muito importante um bom diagnóstico, porque é o diagnóstico que nos conduz de forma assertiva às correções adequadas. Agora eu vou trazer para vocês outra patologia muito comum, e é uma das áreas que eu milito bastante, é a patologia de fundações, que também compromete a estabilidade das estruturas. Vejam esse caso aqui, um recalque distorcional de grande magnitude no edifício habitado que, de repente, teve um pilar rompido por movimento de fundações. Vejam que do lado nós temos o indício de que houve presença de água, um rompimento de uma rede que levou ao colapso de um elemento de fundação. Nessa outra situação, nessa outra imagem, nós podemos ver que o edifício mal iniciou a sua construção e já tem um erro perceptível de projeto, de execução com relação às fundações, ou seja, os elementos de fundações não estão com desempenho satisfatório dentro do mínimo do projeto para se ter um edifício como esse. Temos alguns casos no Brasil muito emblemáticos, esse caso de Ubatuba, em São Paulo, onde nós tivemos um grande recalque distorcional de grande magnitude, e que esse recalque distorcional levou a um desnível do edifício em relação ao outro, de 2 metros, ou seja, houve um esmagamento total de um subsolo
por movimentos de fundações. E em Santos, no litoral paulista também, é uma cidade muito típica de você ter camadas de argila mole. Na época que foram implantados alguns edifícios com fundações superficiais, sapatas, e essas fundações começaram a ter grandes movimentos que levaram a desaprumo dos edifícios, ou seja, os meus recalques são de tão grande magnitude que os edifícios desaprumam. Essa ciência seria a patologia das fundações, específica, onde nós estudamos o quê? Nós estudamos na patologia das fundações os danos, quais são os movimentos que a fundação está impondo à minha superestrutura. Porque quando eu penso nessa estabilidade estrutural, eu penso na superestrutura, na infraestrutura e no terreno de fundação. Vejam, pensar nas patologias decorrentes desses movimentos de fundação é pensar em fissuração em alvenaria, como nós temos aqui esses casos, tipicamente fissuras inclinadas, onde apontam para o movimento, né? Se você passa uma linha a 90 graus nessa fissura, você aponta para o elemento de fundação que sofreu um maior movimento durante esse fenômeno de recalque. E nós temos também aqui rodapé, afundamento de piso, onde você tem 5, 10 centímetros de abatimento e o piso de escola do seu rodapé. E essas patologias são causadas por fundações. Então, quando nós estudamos a patologia das fundações, nós temos que investigar subsolo, análise de projeto, avaliar o processo executivo, ver se houve evento pós-conclusão, que foi o nosso primeiro caso que eu apresentei para vocês, em que o edifício já estava habitado, com mais de 30 anos de vida, e que de um dia para outro, houve um colapso do elemento de fundação. Então, estudar a patologia de fundação vai nesse contexto. Geralmente, na investigação do subsolo, eu posso ter ausência, posso ter falhas. Na análise do projeto, eu posso analisar comportamento, interação solo-estrutura, o comportamento do solo. Na execução, eu posso entender um pouco dos elementos de fundações, sejam eles superficiais ou profundos, e no pós-evento, sim, eu vou avaliar se houve alteração de uso, eu vou avaliar os fatores externos, eu vou avaliar a degradação desses elementos, para que eu possa entender exatamente o que eu falei para vocês no início. Eu preciso ter um nexo de causalidade com relação o dano que eu tenho e qual foi a causa que levou àquele dano. E na patologia de fundações eu preciso entender o mecanismo, e aí que eu chamo da mecânica dos solos, que leva sempre em consideração capacidade de carga e recalque, pensando em efeitos e valores admissíveis de projeto. Fazendo um pouco da analogia para vocês entenderem, quando a gente faz na medicina, né, quando o paciente chega, se faz uma anamnese. Na engenharia de fundações, em qualquer outra engenharia estrutural, nos elementos da estrutura, sempre nós queremos pensar que tipo de estrutura nós temos, que tipo de fundação, quais foram os materiais que nós usamos, os carregamentos que nós temos impostos a essas estruturas e qual é o tempo de vida desse edifício. E aí, partindo dessa amnésia, eu vou começar a entender o diagnóstico. E diagnóstico na medicina seriam sintomas, sejam fisiológicos, psíquicos, sejam as ocorrências, seja a definição de causa, e aí eu faço a analogia com a engenharia de fundações. Isso seria fazer o quê no diagnóstico? Seria o levantamento de dados, seria qual tipologia de dano eu tenho que possa me dar um entendimento com relação ao mecanismo de movimento dessas fundações, quais são as ocorrências, quais são as causas do dano. E aí se parte, então, para o tratamento, que muitas vezes não é um tratamento simples ou de forma natural, que aconteça a cura de forma natural, que muitas vezes pode acontecer um movimento de fundações por uma ocorrência externa e as estruturas se acomodem em termos de redistribuição de carga e haja uma estabilização, mas muitas vezes isso não é possível, nós temos que partir sim para reforços localizados ou reforços generalizados. Então, essa foi uma visão de dois casos, pensando em termos estruturais de corrosão e em termos de fundações.
Isso se trata da estabilidade da edificação. Agora, a segunda perninha do que eu falei que eu iria comentar hoje na nosso webinar é a questão da funcionalidade do seu edifício. Você espera que o seu edifício tenha uma funcionalidade adequada. Então, vamos falar de umidade nas edificações. As edificações estão suscetíveis a infiltrações, nós temos as chuvas, nós temos os lençóis freáticos, que muitas vezes sofrem variação, nós temos vazamentos subterrâneos, e isso pode causar desconforto em termos de funcionalidade na edificação, porque nós vamos ter essas infiltrações, nós podemos ter água de condensação, nós podemos ter vazamentos devido a instalações, e aí tudo isso gera desconforto. Como eu posso mostrar aqui algumas fotos de umidades instaladas em edifícios, muitas vezes de tal forma que você tem edifícios, como esse caso desse parque, em que você tem o lençol freático subindo, né, devido a um mau funcionamento de bombas de rebaixamento de lençol, e você tem caves completamente alagadas, você tem caixa de elevador, como é o caso dessa caixa de elevador, você tem automóveis que são inundados por conta de uma mal adequação de sistemas de bomba que não sofreram acompanhamento de manutenção e que, de forma radical, inundaram os edifícios. Temos também a questão das juntas de dilatação, em que você, muitas vezes, não tem juntas estanques e você tem problemas de infiltração que incomodam moradores e você tem água de condensação nos edifícios. Então, de forma geral, essa umidade nas edificações é difícil de ser evitada, né? E quando não é controlada em limites inadequados, ela causa degradação do edifício e problemas, inclusive, de saúde aos moradores. Essas manifestações patológicas desses problemas de umidade ocorrem em todos os componentes e elementos construtivos e nem sempre está associada a uma única causa, sendo, em geral, resultante de um conjunto de fatores com predominância de um deles, como podemos classificar a própria corrosão, que só se instala com presença de umidade, manchas de umidade, bolor, fungos, eflorescência, escorrimentos, água de condensação, o descolamento de revestimento, que muitas vezes se dá pela presença de umidade, e fissuração, empoçamento de águas, inundações, como eu falei, o próprio apodrecimento de elementos de revestimentos dentro dos nossos edifícios são causados por umidade, e dentro desse contexto eu vou dar o foco em dois, a eflorescência e o bolor. No caso da eflorescência, os cuidados básicos contra a eflorescência passa por eliminar inicialmente a umidade. Seria o ideal dos mundos se ela não se instalasse nos nossos edifícios. E o teor de sais solúveis, evitar tijolos ricos em sulfato, diminuir a absorção da alvenaria com pintura adequada, reduzir a penetração de água. A impermeabilização também adequada é muito favorável para evitar a eflorescência, cimento com baixa liberação de hidróxido de cálcio. Esses seriam situações que nós poderíamos pensar de forma preventiva para evitar a eflorescência. E aí, se nós pensarmos no bolor em edificações, podemos pensar o emboloramento que nós temos instalado, são fungos que se instalam nas edificações por presenças de água. Então, o que nós poderíamos pensar como medidas preventivas nessa manifestação patológica? Podemos pensar em ventilações adequadas, podemos pensar em evitar materiais higroscópicos em regiões de umidade, podemos pensar em pinturas com fungicidas ou evitar pinturas em paredes úmidas. Essas medidas corretivas levam à lavagem com escovação abundante, aplicação de solução ativa desumidificadores, lavagem em água e secagem com pano limpo, substituição do revestimento e muitas vezes uma repintura com material adequado. Seriam medidas corretivas, como exemplo, para vocês com relação ao bolor.
Pensando, então, ainda na funcionalidade das edificações, agora saindo das umidades, eu vou falar um pouquinho das instalações hidrossanitárias, que nas instalações hidrossanitárias nós podemos ver problemas com relação à funcionalidade, ou seja, são tubagem com fissuras ou com vazamento, que levam também à ocorrência dentro dos edifícios, e muitas vezes a ausência de um corete, ou shaft, como nós chamamos no Brasil, nos levam a comprometimento de funcionalidade até que seja detectado onde estão esses vazamentos que ocorrem, às vezes, de maneira acidentais, né, ou por erros nas instalações e na execução dessas instalações hidrossanitárias. Nas instalações elétricas, eletrônicas e mecânicas, também podemos verificar ocorrências de erros na execução, problemas patológicos no uso, por falta de manutenção também, muitas vezes, uma vez que essas instalações elétricas comparado com o nosso corpo, é o sistema circulatório do nosso prédio. Então, a eletricidade ela é invisível, e geralmente, por ser invisível, traz um risco enorme. Então, chamamos a atenção do cuidado que devemos ter com as nossas instalações elétricas, porque risco de choque, e por ser invisível. Então, vejam situações em que, muitas vezes, de forma funcional, ou seja, eu estou falando de funcionalidade dos edifícios, o usuário usa, né, quadro de distribuição em condições precárias, como é o caso de gambiarras elétricas, como é o caso de instalações incorretas, como é o caso de quadro de distribuição em condições precárias, como é o caso de fiação em aquecimento devido a sobrecargas por troca indevida de disjuntores, curto-circuito por falta de inspeção e manutenção. Então, veja, muitas vezes o nosso edifício está doente eletricamente também, e essa doença pode ser muito perigoso, porque traz choque elétrico e traz o perigo de incêndio. Então, todos, numa situação dessa, vão viver em risco constante, né? E é isso que nós precisamos pensar. O edifício não é só o esqueleto estrutural, o edifício é um todo. Vejam, a melhor forma de convivermos em harmonia com a eletricidade, então, é o quê? É a realização de inspeções, manutenções preventivas, corretivas nas instalações elétricas. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho desses dois tipos de manutenção para que a gente possa entender a importância da manutenção dentro do diagnóstico das patologias dos edifícios. E, por fim, não por fim da apresentação, mas falando dos 3 eixos principais, eu comecei com a estabilidade, agora, em seguida, eu falei da funcionalidade, e agora vamos falar da estética do edifício. Quando falamos da estética, eu trago um caso clássico que eu trabalhei bastante nessa cidade satélite, no Distrito Federal, em Brasília, que se chama a cidade satélite, que se chama Águas Claras, e saiu uma matéria numa revista muito conhecida lá no Brasil, em 2013, chamando Águas Claras de Mahatma-Candanga. Por quê? Porque em 2013, na época, eram 403 edifícios prontos e 204 prédios em construção. Atualizando para os dias de hoje, em 2025, já se tem 700 edifícios prontos e 30 em construção, ou seja, você tem 14 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, você tem uma cidade satélite com as pessoas morando em altura, porque temos edifícios de 40 pavimentos, por exemplo, para vocês terem ideia. Então, e isso nos leva a pensar nos nossos revestimentos de fachada. Por isso que eu vou falar da parte estética, vou falar das fachadas. Vejam, as fachadas estão suscetíveis a variações de temperatura e de umidade. Nessa cidade em específico, Águas Claras, que é o meu estudo de casos que eu quero apresentar para vocês, você tem aí uma figura clássica de um colega que trabalha especificamente com fachada. Ele fala que em 2005, ele, ao meio-dia,
tinha 35 graus Celsius de temperatura e 15% de umidade. Brasília é conhecida como uma cidade que tem umidades baixíssimas. E às 17 horas do mesmo dia, você tem 15 graus de temperatura a menos e 60% de umidade, ou seja, você tem seus revestimentos externos de fachada suscetíveis a constantes variações de temperatura e de umidade do ambiente. E aí você começa a ver que a maioria dos prédios já nascem com problemas de revestimento. É muito comum se usar revestimentos cerâmicos no Brasil, e especificamente nessa cidade, a maioria, eu diria que 90% dos edifícios são com revestimentos externos, em fachadas, e 5 em cada 10 prédios já tem queda de cerâmica, ou de revestimento cerâmico, antes de 5 anos, ou seja, antes da garantia, você já tem uma queda acentuada de cerâmica. Temos prédios entre 12 e 32, hoje já temos prédios com 40 pavimentos, com revestimentos cerâmicos, e que, vendo aqui também, não só em Águas Claras, que é a cidade satélite, mas na própria capital federal, nós temos problemas de prédios mais antigos, com 40 anos de idade, como esses aqui que eu estou mostrando, fachadas em Brasília, em que você tem problemas de juntas que você precisa criar nos revestimentos, para que exatamente esses revestimentos possam trabalhar com essa variação tão acentuada de temperatura e umidade, e você tem uma degradação acentuada desses revestimentos. Então, se formos pensar aqui no desempenho, né, de forma geral, do edifício, tanto quanto a gente fala de a questão de estabilidade, quando a gente fala de funcionalidade e de estética, nós podemos pensar que há um nível de desempenho pensado para os nossos edifícios, e esse nível de desempenho mínimo aceitável na vida útil real do edifício, nós temos um nível que nós podemos chamar de intermediário, e nós temos um nível que nós chamamos de superior. Estou falando de vida útil dos edifícios. Nós temos três níveis, e vejam, se nós pensarmos nesses 3 níveis que nós temos, nós vamos pensar o seguinte: quando a vida útil não for atendida? Como é que nós falamos de vida útil, né? E aí eu quero dar essa abordagem, por quê? Porque quando tratamos das patologias, precisamos pensar em que momento essas patologias se acentuam, em que momento nós estamos intervindo com relação a essas patologias. E é por isso que eu coloquei esse slide aqui para falar para vocês que nós temos a responsabilidade do fornecedor do produto e nós temos a responsabilidade do usuário. Se falarmos de erros em obras, erros na fase construtiva, nós podemos falar de deficiência de projeto, ou seja, podemos ter especificações incorretas de sistemas, podemos ter falhas na especificação desses sistemas enquanto concepção de projeto, podemos pensar em falhas ou erros de execução dos sistemas, sejam eles sistemas estruturais, sistemas funcionais ou sistemas de revestimento, que durante a fase da obra já podem nascer com falhas e deficiências. Também podemos falar, quando falamos de vida útil, e aí muitas vezes no meu diagnóstico, esse aspecto é importantíssimo para entender o mecanismo e nexo causal da patologia, podemos falar dos materiais, né? A utilização desses materiais, a conformidade desses materiais, os padrões de qualidade, quais são as especificações normativas que eu tenho com relação a esses materiais. Isso seria pensar numa vida útil de projeto, e seria como foi concebido e qual é o tempo de vida que eu me propus ao projetar aquela edificação. 50 anos, obras monumentais, obras importantes, 100 anos, como eu projetei, como eu executei e como eu especifiquei esses materiais para esta vida útil proposta. Mas não é só isso. Falar de conceito de vida útil não é só especificação e projeto, execução e materiais. Falar em vida útil é falar também da responsabilidade do usuário, porque a não realização de manutenções, sejam elas preventivas, corretivas, que falarei mais à frente, a não preocupação do usuário com relação
a sua responsabilidade em termos de manutenção também poderá comprometer a vida das edificações. Eu trago aqui esse gráfico ele está na nossa norma brasileira de desempenho, e esse gráfico eu gosto muito dele porque ele retrata a realidade de quando a gente pensa na vida útil real dos edifícios, que refere-se à vida útil de projeto, né, a responsabilidade da manutenção, que é do usuário, e muitas vezes aí algumas ações imprevisíveis. Vejam, eu não tenho como falar de desempenho ao longo da vida útil, é o que o gráfico está nos mostrando, eu tenho um desempenho ao longo da vida útil. Essa vida útil do meu edifício, ela só é possível ser atingida se as manutenções previstas, sejam elas corretivas, preventivas, corriqueiras, ou sejam elas de responsabilidade sempre do usuário, sejam feitas. Então, a responsabilidade das manutenções para que a gente mantenha o mínimo previsto de desempenho dos edifícios é do usuário. Então, vejam, são diversos os sistemas, e a complexidade disso é que nos leva a pensar que não há como pensar numa manutenção de um edifício de forma isolada por sistemas, né? Sejam sistemas aqui de fachada, elevadores, caixilharias, impermeabilização, sistemas de segurança também, sistemas hidráulicos, sanitários, né, de águas residuais, sem pensar na gestão do sistema de manutenção, porque, na verdade, quando se pensa em manutenção, para que se possa garantir a vida útil da edificação, com o mínimo possível de doenças patológicas, é preservar as características originais de edificação. Então, pensar em manutenção é prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes. Então, vejam, na organização da gestão da manutenção, nós temos que pensar em 3 manutenções principais que eu listo aqui: a rotineira, a manutenção corretiva e a preventiva. A rotineira é um fluxo constante de serviços, é aquela manutenção do dia a dia, né? Que se faz uma simples limpeza, lavagem, são manutenções rotineiras. Manutenções corretivas são aquelas que realmente demandam uma intervenção imediata. E a preventiva é caracterizada por serviços programados, com antecedência, de forma preventiva. E aí eu penso e começo a entender que a gestão do sistema de manutenção deve promover a realização coordenada dos diferentes tipos de manutenção das edificações, porque nós temos diferentes sistemas trabalhando de forma diferente, comportamentos diferentes, um muitas vezes interferindo no outro, e para isso não se fala de manutenção sem falar de gestão de sistemas. Aqui eu mostro um fluxograma só para ficar melhor o entendimento: a manutenção preventiva de um lado, a corretiva do outro. O ideal para que possamos manter a vida útil das nossas edificações é trabalhar sempre com a manutenção preventiva, de forma precisa nesse aspecto. É muito comum, dentro daquele intervalo de vida útil dos edifícios, onde a gente viu aquela curva clássica de queda de desempenho, que quando nós temos essas manutenções preventivas, nós muitas vezes podemos aumentar esse prazo de vida útil previsto, porque nós estamos atuando de forma planejada nos serviços rotineiros e nos serviços esporádicos. Na corretiva, já seriam serviços emergenciais e já seriam, às vezes, interrupção até de serviço, ou seja, muitas vezes para se fazer um reforço estrutural, um elemento de fundação, por exemplo, vamos imaginar um centro comercial, onde você teve um movimento de fundação devido a um rompimento de uma rede de água e que levou a um colapso no elemento de fundação. Essa seria uma manutenção, uma intervenção corretiva, né, no edifício, ou seja, seria muito mais drástico, porque eu teria que interromper serviços, isolar a área para poder fazer os serviços de reforço, no caso, se fosse o caso, um reforço estrutural das fundações. Então, vejam, o programa de manutenção especificará sempre quais são os serviços que devem ser realizados, as empresas capacitadas para isso, especializadas, e a equipe, muitas vezes, de manutenção local faz esses serviços.
Então, recomenda-se também nessa gestão de manutenção dos edifícios que se tenha indicadores de eficiência, para que possa se medir de alguma forma se eu estou atendendo aos critérios pré-estabelecidos, prazo acordado, tempo médio, periodicidade das inspeções prediais de uso e de manutenção, e tudo isso possa ser feito registros, né, dessas inspeções, desses laudos que são emitidos em função dessas inspeções. Eu gosto muito dessa figura que eu estou apresentando aqui para vocês, porque ela vai falar do custo da intervenção. Me pediram um pouquinho para falar de custo, e como eu tentei preparar uma palestra de forma geral, pensando no edifício como um todo, e a ocorrência de patologia, como ela se instala, e como eu posso prevenir isso atuando na manutenção, eu também vou falar de forma geral com relação aos custos dessas intervenções. Eu trago aqui um gráfico clássico, que é conhecido como a lei dos 5, ou a regra de Sitter, que foi quem propôs essa progressão geométrica, em que ele mostra, no caso de uma estrutura, como se dá os custos com relação à intervenção. Então, é conhecido como a regra dos 5, porque 5 elevado a 1 seria na fase de projeto, 5 elevado a 2 seria na fase de execução, 5 elevado a 3 seria na manutenção preventiva, e 5 seria 5, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 3 seria na manutenção corretiva. Então, como é que eu entendo isso? No projeto, na fase de projeto, qualquer detecção de erro, muitas vezes é comum, e dependendo dos edifícios, nós temos por responsabilidade e obrigatoriedade normativa, termos o revisor de projeto e o consultor. E pode acontecer, durante uma revisão de um projeto, você detectar uma falha, um erro do projeto, e aquilo é corrigido na fase de projeto. Aquele custo daquela correção na fase de projeto não existe, porque você ainda está desenvolvendo as peças e os elementos que vão ser executados. Então, você tem uma intervenção do projeto estrutural na fase de elaboração. Então, você não tem custo praticamente ali naquela fase. Quando você detecta esse problema na fase de execução, e eu tenho inúmeros casos que eu já participei como consultora na parte de fundações, ou seja, se começa a executar as fundações e se percebe que ao se executar as escavações, aquele perfil estratigráfico ele não está de acordo com o que foi obtido nas sondagens, nas investigações geotécnicas, e muitas vezes nós detectamos ali na fase da execução que há necessidade de fazer um reforço naqueles elementos de fundações, aprofundar mais os estaqueamentos, aumentar mais as bases dos elementos superficiais. Aquela é uma intervenção na fase executiva. Ou muitas vezes nós estamos fazendo monitorização de recalques, dos movimentos das fundações, na fase de execução, o que hoje é uma obrigatoriedade normativa para que seja feito, nós detectamos movimentos acentuados enquanto os edifícios estão sendo carregados. E aí nós podemos fazer e devemos fazer e faremos uma intervenção nas fundações durante a fase de execução. Esse custo já não é mais nada, esse custo já é 5 vezes. Eu passo para uma manutenção preventiva, ou seja, eu detecto uma falha, um erro de projeto, um erro executivo. Na fase em que o edifício já está em utilização e operação, esse custo é 5 elevado ao quadrado, é 25. Ou seja, pelo fato de eu não detectar esses erros na fase de projeto e de execução e detectar mais à frente, ele vai ter um custo de 25. E se for uma manutenção corretiva, em que eu tenho que fazer uma intervenção drástica, rápida e não de forma preventiva, ou seja, inesperada, esse custo vai 5 a terceira, ou seja, vai 125 vezes a mais. Então, é uma lógica para a gente entender o timing das nossas intervenções. Como é importante para que a gente possa evitar, e foi o tema que me foi dado, erros, né, na fase de projeto, na fase de execução, para evitar as patologias, é a gente se antever, é a gente trabalhar com bastante esmero no projeto, na execução, no acompanhamento dessas especificações de materiais executivas e
o usuário ter a responsabilidade de manter essas edificações com as manutenções preventivas e, quando necessárias, manutenções corretivas. Eu quero encerrar essa minha palestra para deixar um tempo para que vocês possam fazer as perguntas, mas eu quero fazer um comercial de um livro que foi lançado ano passado no Brasil, que se chama Patologia das Construções, onde nós tratamos de todas essas questões de patologia dos edifícios, em revestimentos, no aspecto, né, funcional e no aspecto estrutural. Eu tive o prazer de ser convidada para participar de 2 capítulos, Patologia das Fundações, onde eu participei com o Alexandre Guzmão, um grande colega, e Patologia das Contenções, onde eu também participei com o Alexandre Guzmão e o nosso colega Alexander, que foi um livro bastante interessante, onde nós podemos deixar um pouco da nossa experiência e expertise na área de patologia de fundações e contenções obtidas ao longo da minha carreira no Brasil. Então, eu fico à disposição, agradeço por esse momento, deixo aqui o meu e-mail e vamos partir, então, para as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Estava aqui ainda com o meu microfone desligado. Queria agradecer a todos que continuam connosco a acompanhar os nossos webinários, que são promovidos pelo SICOP no âmbito desta iniciativa Quinta às 5. Esta iniciativa Quinta às 5 começou aqui na Maia, cresceu com o SICOP e hoje passa também a contar com a dinâmica da Academia de Lisboa. Aliás, tinha prometido isto no último webinário, que seria organizado pelos colegas da Academia de Lisboa. E, portanto, eu hoje tenho muito gosto em apresentar a minha colega Maria João Ramalheiro, que é coordenadora de formação na Academia de Lisboa, que vai dar seguimento ao webinário de hoje. Eu depois no final voltarei aqui, mas eu vou passar agora a palavra à Maria João. Olá, Maria João, bem-vinda aqui ao nosso Quinta às 5. Passo-te a palavra. Olá, boa tarde, Rita. Muito obrigada pelas boas-vindas. Bem-vindos também a todos os que tiveram interesse em estar connosco nesta estreia da Academia de Lisboa, neste formato, e obrigada pela integração aqui da equipa. Queria também agradecer à Neuza por partilhar connosco a sua experiência e conhecimento nesta área e por nos deixar esta visão de que os edifícios adoecem e dão sinais e quando algo não está bem, e que isso é o que permite evitar o agravamento da doença. Sem grandes demoras, eu vou então passar às perguntas que foram colocadas em